Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai dar uma olhada em relatos históricos de um período assim bem tenso. A perseguição religiosa contra protestantes lá no sul da França, sabe? Especificamente em Nimes. Exato, entre 1814 e 1820, logo depois da queda de Napoleão. Um momento bem complicado. A nossa fonte principal é um trecho do capítulo 21 de O Livro dos Mártires. O cenário é esse. O rei Luís XVIII voltando ao poder, né? Isso. E essa volta acabou reacendendo conflitos religiosos que estavam meio adormecidos na época do Bonaparte. E os protestantes, que no início ficaram até aliviados com a restauração, logo viraram alvo, né? Exatamente. Então a nossa ideia aqui é tentar entender melhor essa sequência de eventos que a fonte descreve. Sabe, a violência, as reações, o impacto nas pessoas, tudo com base nesse texto. Ok, então vamos lá, mergulhar nisso. É importante entender, e a fonte já aponta isso, que essa tensão em Nimes não era algo novo, né? Ah não, já vinha de antes. Sim. Remonta lá à revogação do Édito de Nantes pelo Luís XIV. Aquele decreto que dava uns direitos para os protestantes. Certo, lembro. E que foi revogado. Exato. Aí tiveram umas tentativas de aliviar a barra antes da Revolução Francesa, mas liberdade religiosa mesmo, assim, no papel, só veio em 1790. E o texto diz que mesmo aí já teve violência. Já. A fonte descreve ataques de católicos armados contra protestantes em Nimes logo em 1790. Quer dizer, a liberdade mal chegou e a violência já estava lá. Nossa, e o relato de 1790 é pesado, né? Fala de um caos total, tiroteio, gente atacando com espada, com foice. Bem gráfico, sim. A fonte não economiza nos detalhes. Fala de gente ferida jogada em aqueduto. Credo. Outros mortos a golpes de baioneta, sabre e jogados na água também. Jovens baleados na janela de casa. É brutal. E tem aquele episódio do menino, né? O Pierre, que perguntam pra ele, Sim. Católico ou protestante? E ele responde protestante. E aí? Aí mataram ele, a tiro. E o pior, assim, a justificativa que o assassino teria dado, segundo a fonte, Qual foi? que ele tinha jurado matar 4 protestantes. Tinha uma cota para cumprir. É de arrepiar. Meu Deus. Que frieza. E além disso ainda teve o casal morto na casa de campo, um idoso despedaçado. Sim, Blacher, o nome dele. Com uma foice. Isso tudo estabelece um clima muito sombrio, né? Aí vem o período do Napoleão. Que deu uma acalmada, né? Deu uma acalmada, ele impôs uma certa tolerância, conteve a violência católica. O texto até fala de uma terrível vingança que caiu sobre eles antes por causa de atos passados. Entendi. Mas aí, Luís XVIII é restaurado em 1814 e tudo muda de novo. Drasticamente. Aquela alegria inicial dos protestantes que tinham interesses comerciais, né? Foi por água abaixo rapidinho. Exato. O texto fala de um ressurgimento de um fanatismo religioso, compara até com o século XVI. E figuras como esse Froment, que voltou para Nimes, incentivaram isso. E a religião virou, de novo, o divisor de águas principal. Até dentro de casa, né? Criados católicos contra patrões protestantes. A hostilidade começou a aparecer em tudo. Em tudo. E não só com violência física logo de cara. A fonte descreve um clima que foi crescendo, de provocação, de exclusão. Como assim? Acusavam os protestantes de desleais se não fossem nas festas públicas, sabe? Gritavam, abaixo o alcaide, só porque ele era protestante. Tinha pressão política. E simbólica também, né? Aquela mensagem pro rei pedindo um Deus, um rei e uma fé. E o tal voto do menino de prata. O que era isso? Pelo que a fonte indica, foi uma ação do conselheiro Baron, uma afirmação pública de poder católico que, claro, acirrou ainda mais os ânimos. Uma provocação, né? Entendi. E o texto pinta um quadro de medo no dia a dia mesmo, rumores horríveis circulando. Sim, como aquele em Alais, de mulheres católicas sendo incentivadas a envenenar os maridos protestantes. Credo. E os insultos na rua viraram rotina. Aquela descrição das danças. Bárbara, né? Cercavam os protestantes, dançavam e cantavam ameaças tipo: nos lavaremos as mãos em sangue protestante.
Imagina ouvir isso na rua. Que horror! Devia ser apavorante. A intenção era claramente isolar e aterrorizar. Totalmente. Expulsavam os protestantes de passeios públicos. Diziam na cara deles que a Carta Constitucional, a garantia de direitos, não ia proteger ninguém ali. E gente importante falando isso. A fonte diz que sim, gente de categoria falando abertamente que tinha que matar todos os huguenotes, até as crianças. Essa retórica vinda de cima, né? Com certeza dava uma licença para a violência popular. E o dia a dia ficou insuportável. Crianças proibidas de brincar juntas, famílias trancadas em casa à noite, ouvindo pedra na janela. E a guerra psicológica? Desenho de forca na porta de manhã cedo, exibição de cordas com sabão, forquinhas na rua. Teve um cara que pendurou uma forca na janela só para provocar um pastor que morava em frente. Meu Deus. E penduraram a figura de um pregador numa encruzilhada. Sim, com cânticos horríveis. Queriam até queimar bonecos dos ministros, mas o alcaide, que era protestante, impediu. E aquela história da canção ameaçadora aprovada sem querer pelo prefeito? Pois é, enganaram ele com uma tradução falsa. Isso mostra como as instituições locais estavam, assim, ou falhando, ou talvez até sendo coniventes, né? E até o exército, o regimento que protegia os protestantes, era vaiado. Tudo isso preparou o terreno, sabe? Para a violência mais organizada que viria depois. Exatamente. E essa escalada militar acontece em maio de 1815. O texto fala dos católicos se armando em Bocaire, recebendo armas dos ingleses em Marsella. É isso. É o que o relato diz. 1.000 mosquetes, 10.000 cartuchos. Aí um general, Guilly, tenta controlar, dá um armistício, mas acaba saindo de cena. E logo depois chegam os bandos armados de Bocaire em Nimes, liderados por um tal de Trestaillon. Jacques Dupont, nome dele. A descrição é forte. Maltrapilhos, bêbados, armados até os dentes com mosquetes, sabres, foices e até forcas, já sujos de sangue, diz o texto. Chegando em Nimes, eles se juntaram aos católicos locais que também estavam armados e a guarnição da cidade, os soldados. Eram uns 500. Eles capitularam, para evitar um banho de sangue maior. Mas, segundo o relato, foi uma cilada. Quando saíram desarmados, Foram cacados. atacados à traição. O texto diz que quase todos foram mortos ou feridos. Foi aí que as autoridades formais perderam totalmente o controle. E começou o que a fonte chama de... Carnificina e ultraje. Muitos protestantes fugiram, né? Casas saqueadas e o caso da granja da Madame Frette, do mordomo, o Ladete. Ah, sim. O relato do Ladete é terrível. Encontraram ele, confirmaram que era protestante e aí atiraram nele. Mas ele não morreu na hora. Não, ele ainda estava vivo quando jogaram numa fogueira. Fizeram uma fogueira com palha, madeira e ele morreu ali, agonizando. Que crueldade. E o texto ainda menciona que o prefeito depois tentou dizer que o Ladete era católico, mas os pastores protestantes desmentiram isso publicamente. O que sugere, né, uma tentativa de abafar o motivo religioso da coisa. E outros assassinatos brutais. Humbert Laplume, morto e mutilado, 5 homens da família Chivas mortos em poucos dias. Mas a fonte também dá um destaque para a violência contra as mulheres, né? Uma violência específica. Muito específica e humilhante. Além de extorquirem dinheiro de viúvas, como as Rivette e Bernard, e destruírem casas. Teve a profanação de túmulos. Arrancaram corpos da família Perrin. Exato. E a tortura no lavadouro. É difícil até de falar. Viravam a roupa das mulheres sobre a cabeça, deixavam elas nuas em público. E batiam nelas. Com o quê? Com pás de lavar roupa, mas não pás normais. Eram cravejadas de pregos, em forma de flor de lis, o símbolo da realeza. Batiam até elas sangrarem. Meu Deus! E a fonte diz que fizeram isso até com mulheres grávidas. E cita um advogado católico, M. Duran, que testemunhou essa cena. Essa violência pública, degradante, contra as mulheres tinha um objetivo claro de humilhar todo o grupo, né? Além da agressão física em si. Com certeza.
É um ponto que a fonte faz questão de detalhar. E tudo isso acontecendo, assim, debaixo do nariz das autoridades, teoricamente. E o rei? O decreto que ele baixou para restaurar a ordem? Segundo a narrativa, não adiantou muito. Pelo contrário, a violência, os saques, continuaram. E parecem ter até piorado depois do decreto. Piorado? Como assim? Jacques Combe foi morto pela própria Guarda Nacional, que deveria manter a ordem. Lembra do Truphame, o líder da turba? Sim, ele denunciou um refugiado Bourrion, que foi morto. Pierre Colbert, um tecelão, morto no tear dele. Paul Elraut, despedaçado em público. A fonte nem sabe dizer quantos morreram ao todo, mas fala de dias com vários corpos na rua, ou levados para o hospital. Além das mortes, o saque virou regra, né? E organizado. Sistemático. Não era só roubo, era para estrangular economicamente mesmo. Exigiam fortunas, 7 mil francos de um, 32 mil em ouro, 3 mil em prata e sedas de outro. E os pequenos comerciantes? Também extorquidos. E destruíam o meio de vida das pessoas, teares, ferramentas de artesãos. Era para acabar com tudo. E essa opressão ia além. Exclusão social, profissional. Sim, advogados, oficiais de justiça, protestantes barrados, perderam licenças para vender fumo, por exemplo. Os diáconos que ajudavam os pobres da comunidade foram dispersados. A maioria dos pastores fugiu ou se escondeu. E ainda tinha a campanha de difamação nos jornais. Exato, o Jornal de Garda, que a fonte disse era influenciada pelas autoridades, acusava os protestantes de traição, chamava eles de crocodilos, de revolucionários e prendiam gente sem mandado arbitrariamente. Era um cerco total, assim. Nesse cenário de desespero, os refugiados em Paris apelaram para o rei, direto para ele. Foi uma petição desesperada mesmo, descrevendo os assassinatos em nome do rei, a devastação, o massacre da guarnição que tinha se rendido, os saques, o terror. E eles fizeram questão de dizer que a causa era religiosa, né? E que eram leais ao rei. Justamente, para tentar combater as acusações de traição. Pediram a intervenção do rei e a punição dos líderes da violência. E essa situação chegou a chamar atenção fora da França, né? Principalmente da Grã-Bretanha. Chamou. E olha que ironia. Os perseguidores usaram isso como mais uma prova de que os protestantes eram traidores por estarem conluiados com estrangeiros. Mas a fonte cita até uma carta do Duque de Wellington. O próprio? Sim, confirmando que o governo britânico sabia bem o que estava acontecendo lá no sul da França. E essa pressão externa funcionou. Teve seu peso. Mandaram um reverendo de Londres, Clement Parrott, para investigar. Ele fez um relatório bem detalhado, imparcial. Isso foi divulgado na Europa e na própria França, expondo a situação toda. E o governo francês? Aí teve que emitir declarações de tolerância. E os perseguidores, talvez com medo de mais repercussão, deram uma recuada. O texto fala de uma suspensão da matança e dos saques, pelo menos por um tempo. Mas a justiça mesmo demorou a chegar, né? Ou nem chegou para todo mundo? Nem chegou para muitos. A fonte é muito clara nisso. Os assassinos, os saqueadores, ficaram impunes. Muitas vezes eram aclamados, absolvidos, enquanto os protestantes pegavam penas pesadas por qualquer coisinha. É nesse contexto que aparece a história do juiz Madier de Montagu. Exatamente, um momento bem forte no relato. Conta aí. Num julgamento, chamaram aquele Truphamy, o líder da turba, lembra? Para testemunhar contra uns protestantes que estavam presos. E o juiz? O juiz Madier de Montagu se recusou. Levantou e disse que não ia permitir que aquele miserável, com as mãos ainda sujas de sangue, desse testemunho no tribunal dele. Uau, que coragem! Muita coragem. E segundo o relato, essa atitude teve um impacto grande. Inspirou outros, levou o rei a perdoar alguns condenados. Expôs a cumplicidade do sistema, né? Levanta aquela questão importante sobre a consciência individual contra a injustiça do sistema, mesmo quando tudo parece perdido. Mas apesar dessa faísca de justiça e da calma forçada pela pressão externa, a tensão continuava altíssima, né? E isso ficou claro na tentativa de reabrir uma igreja protestante. Ficou claríssimo. Tentaram reabrir uma das igrejas. O Duque de Angoulême tinha incentivado e o general Lagarde garantiu a segurança. Pelo menos era para garantir. Tomaram cuidado. Tomaram. Usaram a igreja menor, não tocaram os sinos.
O pastor Julerá Chassé sabia do perigo, mas foi lá conduzir o culto. Só que a multidão apareceu rápido, hostil, gritando ameaças de morte. E interromperam o culto. Interromperam. Barulho. Gritos. Tentando arrombar a porta. Começaram a jogar pedras dentro da igreja na congregação. Que pânico! A fonte aqui traz o relato da esposa do pastor, né? Madame Juilerá. Sim, descrevendo o terror do momento. E a Guarda Nacional, que era local, talvez simpatizante da turba, não fez nada. Nada. E como eles conseguiram sair? Por causa de soldados de linha. Tropas regulares do exército que eram diferentes da guarda local. Eles estavam voltando da missa católica, viram a confusão e abriram um caminho para a galera fugir. Mas mesmo a fuga foi perigosa? Muito. O pastor Olivier Desmonte, que era idoso, foi agredido. O pastor Juilerá e a família dele foram apedrejados. Uma mulher foi açoitada. O texto estima que umas 70, 80 pessoas foram maltratadas na saída. E aí veio a tragédia maior. O assassinato do general Lagarde. Exato. Ele tentou dispersar a multidão na rua, depois do tumulto na igreja, e foi baleado, a queima-roupa, Por quem? por um sargento da própria Guarda Nacional local, Luiz Boissin, conhecido de todo mundo ali. E ele foi preso. Fugiu. Impunemente. O último ato do general Lagarde, antes de desmaiar, foi escrever para o governo, inocentando os protestantes e apontando os culpados. E nem o assassinato de um general do rei parou a violência. Que nada. Naquela noite mesmo, os fanáticos voltaram ao templo protestante. Arrombaram tudo, roubaram a caixa de esmolas, destruíram livros, roupas do pastor, tentaram botar fogo, mas umas patrulhas impediram. E qual era a justificativa deles? A fonte diz que eles falavam que o assassinato do general tinha sido a vontade de Deus. Um nível de fanatismo e impunidade que parece sem limites. Mas aí o relato descreve uma virada, né? Uma mudança de postura dos protestantes de Nimes. Sim. Depois de tanto sofrimento, de tanto apelar em vão, de tanta violência, eles chegaram no limite. Decidiram que, se fosse para morrer, iam morrer lutando, em defesa própria. E essa decisão mudou alguma coisa na prática? Mudou tudo, segundo a fonte. Teve um efeito imediato e profundo ali na dinâmica da cidade. Os protestantes começaram a aparecer à noite. Organizados, armados, em silêncio. Onde? Nos mesmos lugares onde os católicos faziam aquelas rondas barulhentas e ameaçadoras. E ainda chegou o reforço da Cévennes, uma região historicamente protestante com tradição de resistência. Isso fortaleceu a posição deles. E os perseguidores? Como reagiram a essa demonstração de força? Ficaram intimidados. Aquela postura firme, silenciosa, determinada, calou quem antes aterrorizava sem medo. O relato fala de 3 dias de encontros tensos entre os grupos armados. Mas não teve mais luta? Não teve mais sangue derramado, felizmente. Graças à intervenção de cidadãos influentes dos dois lados que mediaram a situação. Os perseguidores, agora confrontados com uma resistência organizada e disposta a revidar, recuaram, e a violência, finalmente, parou. Então, o que essa análise toda nos mostra, vemos um relato, assim, muito detalhado de uma perseguição brutal, sistemática, lá em Nimes, com violência extrema, impunidade, um motivo religioso muito claro e a falha ou até a cumplicidade das autoridades locais. A virada, pelo que a fonte conta, só veio mesmo com a combinação da pressão de fora e principalmente dessa resistência interna determinada e armada das próprias vítimas. É um testemunho impressionante da resiliência humana, né, diante de uma adversidade tão extrema. Mas é também um exemplo muito sombrio de como, quando a lei e as autoridades falham em proteger, a autodefesa pode acabar surgindo como último recurso para um grupo encurralado. Pelo menos é o que essa narrativa específica nos mostra. E isso nos deixa como um pensamento final, baseado estritamente no que a fonte apresentou hoje. O relato detalha como um grupo, depois de anos sofrendo, apelando sem sucesso às leis, às autoridades, encontrou na resistência armada, na determinação, uma forma de mudar a dinâmica da perseguição.
O que esse exemplo histórico específico, do jeito que a fonte nos conta, sugere sobre os limites da tolerância passiva quando se enfrenta uma violência sectária persistente e sobre os fatores que podem, em situações extremas, forçar uma mudança onde a proteção oficial falhou. Fica aí a reflexão.